I don't want this weightlessness to hold me back. Somewhere in this universe, I'll spin into your path. Ao orbe, não é? E como seria essa configuração? Eles colocam arame, colocam algum tipo de fio que é próprio para isso, enfim. A questão é que é muito maciço, não é? Costuma ser muito... Costuma não. Aqui tá parecendo bastante maciço. Você vê que tem esse centro aqui e em volta a luminosidade, mas como isso seria feito sendo um balão, né? Se de fato for um balão. Aqui já muda novamente. Continua o núcleo, né? A luminosidade. Não é difícil pensar, inclusive fazendo um acréscimo aqui, que se os objetos que aparecem conseguem fazer essa modificação de forma, não seria difícil pensar que, na verdade, esse balão não é de fato um balão, e sim mais um objeto apenas fazendo uma demonstração do que é capaz de fazer. No caso, modificar a própria forma para algo que remeta a um balão e que viesse a confundir as pessoas que estão olhando, né, para o fenômeno ocorrendo. Talvez até isso possa ter ocorrido para que quem é mais observador e que gosta da temática possa compreender como funciona e até que ponto as coisas podem se modificar perante as nossas vistas, não é? Mais um aqui. Uma coisa curiosa que observo também é que geralmente os objetos são muito sólidos e muito intensos. A cor é sempre muito intensa e tudo muito sólido. Não é fluido, sabe? Você vê que é muito marcado assim, visualmente. Aí continua. Aqui ele muda um pouco. Tem até uma pontinha, parece até aquele chocolate Hershey's invertido. Lembra um pouco. Mais outro. Aqui ele expande um pouco até. E aqui a saideira é quando ele simplesmente... é como se ele saísse de cena. Outra coisa que eu achei estranha, porque em geral quando eu observo balões por aqui, tem aquela coisa dele subir, aí fica um tempo e tal, o vento leva com muita facilidade também. Mas ele vai se desfazendo e vai caindo aqueles pedaços até o momento que ele apaga e some. E esse aqui ele simplesmente é como se ele se camuflasse no breu da noite. Eu vou até voltar um instante no primeiro vídeo para vocês darem uma olhada nesse momento em específico. Mas aqui na imagem, voltando para ela, você vê que a parte de cima já se modificou para algo sólido e bem vermelho, o que remete ao orbe. E aqui abaixo, um pouco ao lado, você vê apenas dois pontos em branco com essa coloração vermelha em volta. Como se ele simplesmente se esvaísse. E então sai de cena. Eu vou voltar aqui. Aí, aqui, consigo captar ele com nitidez. E então ele simplesmente
se retira de cena, como se... É até engraçado, porque é como se ele fosse por trás do breu da noite. Como se fosse um tipo de cortina. É muito louco. E aí ele vai... e se retira. Simplesmente. Saindo de cena, como vocês podem ver. E de uma vez, nenhum pedaço cai do balão. Ele só se camufla, é como se ele se camuflasse na noite. Achei curioso. Voltar aqui. Parando aqui nessa parte que, se eu não me engano, é a penúltima que eu tenho para mostrar para vocês, que é um frame do orbe, né? Aqui ele tá com outra modificação. Essa característica de se modificar é de praxe deles. E a gente vê, né? Tá até bem bonito na minha visão. Essa é uma das captações mais legais que ocorreram. Que fica nesse vermelho bem intenso e vivo em volta. E o núcleo, não é? Que acredito eu seja o objeto. Enfim. Aqui já nem é tão amarelo. Mescla com o branco e parece remeter até a um dourado. É bem bonito. Daí vocês guardem na cabeça de vocês essa imagem, que agora a gente vai para um vídeo curto que eu gravei de um balão. Esse eu tenho bem mais certeza, porque eu vi a olho nu. E aí quando a câmera pegou eu falei, eu vou usar esse também para estar fazendo a comparação e mostrar ao pessoal as semelhanças e diferenças entre o que é um orbe e o que seria a característica, né, de um balão clássico que a gente já está acostumado. Sim, a lente ela faz distorções, mas é importante observar que nem tudo que a gente vê no céu é de fato algo que estamos acostumados, né? Como, por exemplo, um balão em época de festa. Dá o play aqui. Observem que, dei uma pausa, é semelhante sim a um orbe, porém não é igual. A gente vê a cor vermelha, a gente vê um núcleo. Porém, nesse dia, quando vi a olho nu, aquilo ali é tipo um papel de cor branca. E o núcleo é uma chama que queima naturalmente até o balão se esvair e perder força, que é o comum. Porém, mesmo semelhante, guarda diferenças que são notórias, como por exemplo, é mais etéreo, não é tão sólido. Você vê que não se sustenta muito, embora exista a coloração. Até porque é uma distorção de lente, não é a coloração original. Eu não sei nem se poderia ser uma característica térmica de coisas que, quando a gente capta com uma câmera, elas remeteriam a essa cor por, de repente, emanarem calor. De repente, poderia ser. Eu não sou especialista nesse tipo de assunto, mas me parece que é uma lógica razoável, de repente. Bem, daí você vê que é mais etérico. Ao longo ali dos próximos segundos do vídeo, vocês vão ver também que o vento ele balança um pouco mais. Enfim, você vê que não se sustenta muito, né? É um pouco mais frágil. E o núcleo, naturalmente, é uma chama de fogo que oscila bastante. No orbe, que a gente costuma captar aqui no canal, né? Nos orbes, que é mais de um, às vezes rolam formações. Esse núcleo ele não oscila, e se oscila é uma mudança de forma sólida, não é uma mudança de forma que é tão assim, como eu poderia colocar, macia, né? Então é realmente suave, como é uma chama de fogo. Vamos continuar aqui. E a coloração também, né? Que é um ponto aí que se cruza, que é semelhante, porém não igual. Que é o núcleo até bem mais branco, por conta da luz, acredito eu.
Você vê que é um branco bem mais estourado, tem um halozinho amarelo em volta. Vamos lá. Inclusive, esse balão, ele passou por cima do segundo andar, bem dizer, na minha cabeça. Essa noite estava bastante movimentada em termos de objetos no céu, fossem OVNIs ou balões. Inclusive, um padrão que eu notei e noto ainda é que, mais de uma vez, parece que meio que aproveitavam ali o momento que o pessoal tá, enfim, nessa época de festa junina, não vai prestar muita atenção, e aí eles meio que aproveitavam e ainda até aproveitam para aparecer, porque aí vai se confundir com balão e não tem problema, não vai ser um alarde, entendeu? Mas para quem tem um olhar mais atento, acaba sim percebendo diferença. Bem, e essa é a minha análise do que ocorreu. Mais uma vez, no dia 4 de julho de 2020, inclusive essa gravação foi até anterior à captação principal, a primeira. A principal foi às 8h14 da noite, e essa foi 2 minutos atrás, às 8h12 da noite. Então eu gravei e trouxe aqui pra gente dar uma olhada no material. É isso, pessoal. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Muito obrigada. Peço que curtam, se inscrevam no canal, ativem o sino para não perder notificação. Um abraço e bons pensamentos a todos vocês.